comparando as igrejas de hoje com as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar da igreja em Pérgamo, livro do Apocalipse, no capítulo 2, no verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, quem é que tem essa espada? O Senhor Jesus. Que espada é essa? Nós temos várias interpretações, mas uma dessas interpretações é a palavra. A palavra de Deus, ela é a autoridade do cristão para poder seguir a presença de Deus, seguir os caminhos de Deus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus, ele é a própria verdade, ele é a própria palavra do nosso Deus. Então nós podemos dizer que essa espada aqui, além de ser, claro, autoridade, além de ser uma arma para ataque e também para defesa, podemos então dizer que representa a palavra de Jesus ali com autoridade. Ele fala com autoridade porque ele é a própria verdade, ele é a própria autoridade. Ou seja, a palavra de Deus é para isso. Ela faz a pessoa tomar uma atitude, ela faz a pessoa tomar uma decisão, então por isso é chamada de espada afiada de 2 gumes. Versículo 13, ele fala assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antes da gente explicar aqui para você esse versículo, vamos então falar um pouco da cidade de Pérgamo na história e também para o lado da teologia. Então eu fiz questão aqui de escrever, e para não falar besteira, eu escrevi e eu quero ler para você assim. Pérgamo hoje ela chama-se Bergama e fica ali no país da Turquia. Pérgamo também foi anexada ao Império Romano. Veja que nesta época aqui, o Império Romano era ali ferozmente pregado pelas cidades. O Império Romano imperava naquele local. E por esse Império Romano imperar, Pérgamo era também uma cidade completamente idólatra. Aliás, era a cidade que existia mais idolatria nessa época. Pérgamo, por ser centro cultural de destaque, era considerada também a capital da Ásia até o final do século I. A cidade possuía uma admirável biblioteca com 200.000 pergaminhos. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que os pergaminhos deu-se origem por causa desta cidade chamada Pérgamo. Você sabe que o pergaminho ou os pergaminhos eram papéis que eram feitos de peles de carneiro, e ali eles escreviam as escrituras, principalmente lá no Antigo Testamento, e ali então eles escreviam as escrituras sagradas através do pergaminho. Tanto é que os sacerdotes ali da época de Jesus, quando eles iam pregar alguma mensagem, eles abriam o pergaminho e eles liam e pregavam através do pergaminho. Então, alguns estudiosos dizem que o pergaminho, esse nome deu origem por causa desta cidade de Pérgamo. E como lemos aqui, a segunda maior biblioteca do mundo de pergaminho. Ela só perdia para a cidade de Alexandria, ou para a biblioteca de Alexandria. Continuando aqui, era uma cidade entregue à adoração a vários ídolos gregos. Então ali imperava, reinava a idolatria. Por ser o centro de 4 seitas idólatras. E essas seitas pregavam ali Zeus, Dionísio, Asclépio e Atenas, ou seja, 4 deuses da época. Pérgamo tinha um nome de cidade, onde está o trono de Satanás. Em meio ao paganismo, idolatrias, falsas religiões, sacrifícios a demônios
e um poder oficial ao governo romano. Ali no meio de tudo isso surge então ali um grupo de discípulos do Senhor Jesus e eles ali fundam então a igreja cristã primitiva na cidade de Pérgamo. Imagina só, hein? Os cristãos chegam ali, ninguém tinha ouvido falar de Jesus Cristo, ninguém tinha ouvido falar da ressurreição, ninguém no sentido figurado. Com toda certeza, a notícia do acontecido em Jerusalém deve ter se espalhado, mas ninguém no sentido figurado. Ou seja, a maioria das pessoas eram idólatras e elas não criam, nem conheciam esse Jesus que tinha sido crucificado e tinha ressuscitado ao terceiro dia. Então imagina Paulo ali e alguns discípulos, alguns cristãos da época, começando a igreja, evangelizando do nada e tendo que convencer aquelas pessoas ali do local que eles criam, acreditavam em deuses que não existiam. Imagina então convencer essa cidade idólatra a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Existia ali o trono de Satanás justamente por causa da idolatria. Embora cercada por adoração a Satanás e tendo o imperador romano como um deus, a igreja em Pérgamo recusava-se a renunciar à fé em Cristo, mesmo quando os adoradores de Satanás martirizavam o fiel Antipas, um de seus membros. Então, esse Antipas aqui era um homem fiel a Cristo, era um homem fiel ao cristianismo que acabou sendo perseguido, acabou sendo morto por não se dobrar a Roma, por não se dobrar aos deuses daquela cidade, aos deuses de Roma. Então, por isso que Jesus aqui ele fala no verso 13, conheço o lugar em que habitas, ou seja, eu conheço aonde vocês moram, onde vocês habitam, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, trazendo para os dias de hoje, Jesus ele está dizendo o seguinte, olha, João, Maria, você que tem crido na minha palavra, você que tem andado fielmente na minha presença, eu vejo que você habita aonde está o trono de Satanás. O que significa, simboliza esse trono de Satanás hoje? De repente você é uma pessoa que se converteu ao Senhor Jesus, mas você tem uma família pagã, você tem, por exemplo, uma família idólatra, você tem uma família que são adeptos ali dos espíritos maus, dos demônios, vamos dizer assim. Então, quando você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você começou então a ser perseguida, como eu fui. Quando eu me converti, várias pessoas me perseguiram na época. Até minha mãe me perseguiu. Até ela me perseguiu porque ela não aceitava que eu fosse pregar o evangelho, que eu fosse morar na igreja e etc. Mas eu fui perseguido pelos meus parentes, eu fui perseguido pelos meus colegas, eu fui perseguido pelos meus familiares. Alguns diziam que eu não tinha me convertido coisa nenhuma, que era fogo de palha, que eles não acreditavam na minha conversão, que eu estava ali apenas com uma capa. Eu lembro que um parente meu perseguiu, mesmo eu estando longe, morando longe. Eu lembro uma vez, a minha mãe disse que, esse parente, não vou dizer o nome, ele disse que eu não tinha me convertido coisa nenhuma, que eu não era pastor coisa nenhuma, que eu me escondia atrás da Bíblia e etc. E alguns anos depois, essa pessoa que me perseguiu, que me perseguia mesmo de longe, né, dizendo que eu não me havia convertido, esse mesmo parente se converteu também, justamente na mesma igreja onde eu me converti,
E quando ele se converteu, ele mesmo me ligou e ele disse: olha, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir desculpas por tudo que eu falei de você, porque eu falei que você era isso, que você era aquilo, e hoje eu sei o que é sofrer por causa do nome de Jesus. Eu sei o que é sofrer pela pessoa ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse caso aí, Deus foi tão bom que ele acabou convertendo essa pessoa que me perseguiu, um parente meu que acabou me perseguindo por muito tempo, dizendo um monte de besteira, um monte de bobagem. E hoje também ele é um fiel cristão, uma pessoa de Deus. Na época eu conversei, eu falei, tá perdoado, então vamos seguir em frente, vamos ganhar almas para Jesus. Então o que acontece? Quando a gente se converte, aquelas pessoas pagãs, aquelas pessoas idólatras, aquelas pessoas que não creem no nosso Senhor Jesus, infelizmente acabam sendo usadas pelo diabo, acabam sendo usadas pelo mal para nos perseguirem, para tentar minar a nossa fé. E é claro, Deus ele permite tudo isso para ver a nossa perseverança, para ver a nossa fidelidade a Ele. Então, quando ele fala que, olha, eu sei que você habita aonde está o trono de Satanás. Imagina só, uma pessoa convivendo com familiares, com parentes, e só ela ali, e aqueles parentes, aqueles familiares que conhecem aquela pessoa, que sabe dos erros dela, que ela cometeu no passado, e agora é um novo homem, uma nova mulher, e essas pessoas então, usadas pelo diabo, usadas por Satanás, começando a perseguir esses cristãos. Então é exatamente isso. Então ele fala, eu conheço aonde você mora, eu sei que você mora num lugar onde está o trono de Satanás, mas você conserva o meu nome, você não nega a sua fé em mim, você é uma pessoa fiel. É exatamente isso que ele está nos mostrando, fazendo a comparação aqui da igreja em Pérgamo com as igrejas ou com as pessoas dos dias de hoje. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então vamos lá. Quem era ou quem foi Balaão? Balaão, ele foi um profeta de Deus. No começo, ele era um profeta de Deus. Depois ele acabou se tornando, vamos dizer assim, um falso profeta. Como ele era conhecido naquela época, o que acontece? Israel saiu do Egito, saiu da escravidão e começou a marchar em direção à terra prometida, a terra de Canaã, e Israel começou então a conquistar as terras que estavam ali em seu caminho. E Israel então chegou até Moabe. Moabe era reinado por Balaque, que era o rei de Moabe. Como Moabe ficou sabendo da fama dos israelitas conquistando ali as terras, e os israelitas eram um número, como diz a Bíblia, mais de 3 milhões de pessoas, era muita gente mesmo. Então Balaque ficou com medo de Israel então entrar em Moabe e tomar posse também das terras de Moabe. Então, o que Balaque fez? Balaque mandou um recado para Balaão, que era profeta, né? Se tornou depois um falso profeta. E ele mandou um recado para que Balaão fosse até Moabe para fazer ali vamos dizer, um ritual na qual Balaão iria amaldiçoar o povo de Israel, e amaldiçoando o povo de Israel, então, quando Israel tentasse tomar posse de Moabe, então Israel não venceria. E a princípio Balaão disse que não poderia fazer isso. E Balaão consulta a Deus, né? E Deus fala para ele não ir com os soldados ali para voltar até Moabe. E Balaque insiste mais uma vez, e dessa vez os seus soldados vão até Balaão
e oferecem ouro, oferecem prata, oferecem um monte de coisa para que Balaão então amaldiçoasse os filhos de Israel. Resumindo, Balaão, ele não amaldiçoou os filhos de Israel porque Deus não deixava, mas Balaão, ele então dá um seguinte conselho para Balaque, por isso então surge a doutrina de Balaão. O que Balaão aconselhou Balaque? Balaque era ali o rei dos Moabitas, e Balaque então foi aconselhado o seguinte: faz uma festa pagã, porque eles eram idólatras, faz uma festa pagã. Nessa festa você vai fazer com que os filhos de Israel, os homens, venham se embriagar. As midianitas, né? Midianitas deu-se origem de Midian, e Midian era um filho ou filha de Abraão com a sua segunda esposa, né? E estas midianitas mulheres, então, se prostituir com esses homens de Israel, e fazendo isso, estariam desagradando já a Deus pelos filhos de Israel se envolverem com um outro povo, e principalmente um povo pagão. Se isso não fosse o bastante, então essas mulheres se deitaram com esses homens, se prostituíram com esses homens e conseguiram fazer com que esses homens, ali naquela festa pagã, oferecessem então ali sacrifícios aos ídolos daquela época. Então isso aí acendeu a ira de Deus naquela época. Então deu-se origem à doutrina de Balaão, ou seja, Balaão, ele acabou se vendendo por ouro, por prata, não amaldiçoou os filhos de Israel porque Deus não deixava, mas acabou aconselhando os homens a desobedecerem às leis e os mandamentos de Deus. E uma coisa que Deus ficava irado naquela época, e acredito que até hoje ele fica, é quando as pessoas idolatram, adoram outros deuses de pau, de gesso, de metal, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, que tem olhos e não vê, e não creem no verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Então todas as vezes que o povo de Israel se desviava dos caminhos de Deus, obedecendo, sacrificando a outros ídolos, a outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro, então a ira de Deus se levantava. Em muitas igrejas hoje, igrejas templos, e também muitas igrejas espirituais continuam sustentando essa doutrina de Balaão, se prostituindo. Aqui a prostituição é tanto física como também espiritual. É aquela pessoa que diz que crê em Jesus, mas também ela acaba dividindo a fé dela com outros deuses. Por exemplo, aquela pessoa que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, mas de vez em quando ela dá ali uma lida no signo, né? É aquela pessoa que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, ou diz que crê, mas fica ali no jogo de búzios, nos jogos de tarôs, ficam ali inventando simpatias, coisas que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aí é uma prostituição espiritual, sem falar adorar outros deuses que não seja um único e verdadeiro Deus. Então ele estava dizendo: olha, eu tenho estado chateado com vocês dessa igreja de Pérgamo, porque alguns aí, não eram todos, alguns aí ficam mantendo essa doutrina de Balaão, ou seja, ensinando as pessoas se prostituírem, tanto fisicamente como também espiritualmente. Versículo 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nós falamos anteriormente a doutrina dos nicolaítas. Quantas são as pessoas e quantas são as igrejas que também sustentam essa doutrina? Aqui, a doutrina dos nicolaítas se refere ao pecado sexual. Aí engloba tudo. O pecado sexual não é apenas o adultério, mas também é a fornicação, é a prática do sexo antes do casamento, também práticas sexuais que não são, vamos dizer, da natureza normal, são da natureza ao contrário. Isso aí até engloba também o homossexualismo ou a homossexualidade. Bom, isso aí é outro assunto. Versículo 16, aí ele fala: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora
e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então ele está dando aqui a chance, a oportunidade da pessoa ou da igreja se arrepender, e se arrependa rapidamente. Aí ele fala, senão eu pelejarei, ou seja, eu vou ter que usar aí a minha palavra para pelejar contra você igreja, ou contra você igreja espiritual. Aí ele termina dizendo no versículo 27, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui igrejas já no plural, representa igrejas no sentido singular, pessoas individuais, ou igrejas no plural, no que diz respeito a tempo, a um grupo de pessoas. Então ele está falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, escuta o que eu estou dizendo para vocês, escuta o que eu estou falando para vocês. Aí ele fala, ao vencedor, mais uma vez aqui aparece a palavra vencedor, porque o vencedor é aquele que luta e consegue vencer, ou seja, em uma competição, duas pessoas ou dois grupos de pessoas, ou dois times e etc, entram ali no ringue, no campo, na quadra, seja onde for, para poder disputarem, lutarem, ou então competirem, melhor dizendo, por um título, por uma medalha. Um vence e o outro perde. Um é vencido e o outro é vencedor. Então ele está dizendo aqui ao vencedor, ou seja, para a pessoa vencer, ela vai ter que lutar contra isso aqui, ela vai ter que vencer ali o trono de Satanás, ela vai ter que ser fiel e se manter fiel, ela vai ter que vencer essa doutrina de Balaão, ela vai ter que vencer a doutrina de Balaque, dos Nicolaitas, melhor dizendo, ela vai ter que se manter firme e fiel, ela vai ter que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido. Esse maná no sentido espiritual representa o alimento espiritual, o alimento que vem de Deus, a presença de Deus, etc. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito, deixa eu ler aqui, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pastor, o que quer dizer que Jesus vai dar uma pedrinha branca e nessa pedrinha escrito um nome novo? Muito bem. Nessa época aqui, as pessoas idólatras que faziam festas e festas pagãs, então o convite ou o ingresso para entrar nessas festas era uma pedra branca. Ou seja, a pessoa recebia ali uma pedra branca e escrevia o nome naquela pedra, então era o ingresso para participar ali das festas pagãs. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, eu vou te dar uma pedra e nessa pedra um nome novo. O que simboliza, o que significa isso? As pessoas salvas, elas irão entrar para uma festa no céu que vai durar eternamente. E o ingresso para entrar nessa festa é justamente a pessoa ela ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, ela morrer salva para ela poder entrar no reino de Deus ou participar dessa festa e ali tendo um nome novo. Pois todos nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós nos convertemos, nós passamos a ter uma nova vida. Então, no sentido teológico, a tradução mais correta para isso aqui, a maioria fala que é exatamente isso aqui. A pedra é como se fosse um ingresso. A pessoa tem ali uma nova vida, um nome novo, para poder entrar no reino de Deus e participar dessa festa eternamente. Bom, então, com esse ensinamento, com esse estudo, nós encerramos aqui, então, o estudo da igreja em Pérgamo.